Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite. Eu quero ler com os irmãos Salmos 86, oração de Davi, Davi orando ao Senhor e dizendo assim: Inclino teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que o invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderá. Esse é o nosso Deus, no qual nós podemos confiar nele, orando, colocando diante deles nossas necessidades, nossos agradecimentos, e com certeza ele estará nos respondendo, conforme a vontade dele. E nós precisamos estar prontos então para receber a resposta de Deus em oração, seja ela para nós positiva ou negativa, ela é a resposta de Deus e ele estará nos respondendo então as nossas orações. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dirija, que nos abençoe, que cuide de nós durante esse tempo, como ele tem feito até esse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvá-lo nessa noite, engrandecê-lo, ó Pai, pela tua misericórdia, pela sua graça sobre nossas vidas. Obrigado, a Deus, pela tua bondade que tem permeado no nosso meio, que tem dirigido, ó Pai, os nossos momentos, ó Pai, nos dado aí momento de alegria, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sentimos, ó Pai, a tua presença em todo o tempo e nós queremos suplicar ao Senhor, assim como Davi, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, respondendo-as como o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja aqui no Parque Guarani. Pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, a nos dar corações voltados ao Senhor, ó Pai, que a cada dia nós possamos buscar a tua face, buscar comunhão com o Senhor, buscar comunhão uns com os outros. Queremos também suplicar a Deus pela vida do Xande, que está já no seu lar ali, se recuperando, cuidando, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele ali, da Sabrina, a Mirella, toda ali sua família, e que esse seja um período, ó Pai, de restauração para a vida do teu servo. Continue a cuidar dele e trazer ali o tratamento, Pai, de forma que ele se recupere totalmente, Pai. Obrigado também pela tua igreja, pela maneira que o Senhor tem conduzido, pela maneira que o Senhor tem tratado o teu povo, ó Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos porque nós sentimos que a mão do Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado e tem guiado o teu povo conforme o teu querer, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado na vida do teu povo. Nós agradecemos, nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento com o hino 148 do cantor cristão, que diz Hora Bendita. É a bendita hora que nós oramos ao Senhor e nós sabemos que Ele nos ouve e nos responde. Da hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita
da hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesarem em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregaste, ó Deus,
posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar com o nosso culto, agora meditando um pouco na palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos Jó capítulo 42, nós vamos ler o verso 1 e 2. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite no tema Nossa Adoração. Jó 42, nós vamos ler o verso 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a tua direção nesse momento, que o Senhor esteja falando com a tua palavra em nossos corações, nos orientando, ó Pai, através do teu Espírito, ó Pai, que nós possamos entender e aplicar as tuas verdades em nossas vidas. Assim nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jó, ele tinha uma vida próspera lá na terra de Uz, conforme a gente lê no início do capítulo do livro de Jó. E Jó, ele era um homem de boa índole no meio ali da sua sociedade, no meio do seu povo. Os seus negócios, na vida pessoal de Jó, ele tinha uma vida íntegra, uma vida onde
não tinha do que se falar desse homem que vivia no meio ali daquela sociedade. E é interessante que em todas as suas condutas Jó procurava agir corretamente. E o texto fala também que Jó era um homem que temia Deus, né? Mesmo sendo um homem próspero, um homem que possuía ali muitos bens, né? Era um homem que procurava andar corretamente com Deus e procurava viver uma vida longe do mal, procurava aquilo que era bom para fazer parte ali da sua vida. Um homem ali de muitas posses, um homem com 10 filhos, né? 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Um homem que se preocupava não só com a sua vida espiritual, mas também com a vida espiritual da sua família, como nós podemos ver no capítulo 1, no verso 5, né, que ele diz assim: terminado um período de banquetes, os filhos de Jó, depois que faziam seu banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, de estar preocupado não só com a sua vida espiritual, com a sua conduta diante de Deus, mas também com a conduta dos seus filhos na presença de Deus. Jó estava vivendo uma vida tranquila, né? Quando essa tranquilidade, então, é invadida por ladrões. O capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então já estava tranquilamente vivendo ali a sua vida, quando ele recebe uma notícia que ladrões haviam entrado ali nas suas propriedades, haviam roubado ali os seus bois e ainda haviam matado os seus empregados. Então começava ali a ruir um pouco daquela tranquilidade que Jó estava tendo, né? E a tranquilidade de Jó, então, é invadida de uma outra forma. É invadida agora através da natureza. O verso 16 vai dizer assim, ó: enquanto ele ainda estava falando, enquanto o outro empregado de Jó ainda estava falando da questão dos ladrões, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Mais uma notícia, então, aí tirando a tranquilidade de Jó, agora vindo na questão da natureza, fogo que queimou toda a sua propriedade, matando ali os seus gados, matando ali os seus empregados, tirando a tranquilidade, então, que Jó tinha, né? Mas não para por aí, né? A tranquilidade de Jó, então, continua sendo invadida aí, agora por saqueadores, que o verso 17 nos diz que enquanto ainda aquele empregado estava falando com Jó, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Mais uma vez, Jó aí tendo a sua tranquilidade invadida ali por saqueadores, e a tranquilidade de Jó, que já estava totalmente abalada com o que estava acontecendo, é novamente invadida aí pela natureza, novamente no verso 18 e 19, enquanto esse empregado ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar
a você. Novamente, a vida de Jó aí sendo abalada, agora essa tranquilidade pela natureza e abalando de uma forma ainda mais cruel, que levando os seus filhos, né? Os seus 10 filhos ali morrem nessa tragédia aí que a natureza traz, derrubando a casa e deixando, né, debaixo dos escombros ali os seus filhos. Meus irmãos, eu não sei se eu, na situação de Jó, nessa devastação que Jó teve ali na sua vida, conseguiria ter tal atitude que Jó teve. Olha o que Jó fez depois de toda essa tragédia que tirou sua tranquilidade, que invadiu ali a sua vida, de natureza, de ladrões, de saqueadores. O verso 20 vai mostrar qual foi a atitude desse servo de Deus, né? Diz assim: ao ouvir isso, ao ouvir toda essa destruição, toda essa invasão na sua tranquilidade, que tirou a sua tranquilidade, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. A atitude de Jó, diante de toda aquela tragédia, não foi se lamentar, não foi se achar um coitado, mas foi se prostrar e adorar a Deus, adorar ao Senhor. A nossa adoração, ela não deve, meus irmãos, depender de tempo, ela não deve depender de circunstâncias e ela não deve depender de momento. Jó estava ali vivendo um tempo difícil, Jó estava vivendo uma circunstância muito dura, onde estava perdendo tudo que possuía, perdendo seus filhos, perdendo sua família, havia perdido tudo, e Jó estava vivendo um momento de muitas dificuldades, mas mesmo nesse tempo, nessa circunstância e nesse momento, Jó se prostra em adoração diante do Senhor. E essa adoração, ela deve ser uma adoração contínua, não de momento. Ela não deve depender de momento nem circunstância. Jó reconhece que tudo que estava em suas mãos não era de fato dele, né? E no verso 21 e 22, Jó comprova isso quando ele disse as seguintes palavras nesse verso: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que Jó louva o nome do Senhor, mesmo sabendo que ele havia perdido tudo, né? Ele falou: eu cheguei aqui nessa terra sem nada. O Senhor me proporcionou tudo isso. Nu eu saí, eu nasci sem nada. E nu eu vou partir daqui. O Senhor deu tudo que eu possuía. Tudo que eu tinha foi o Senhor que me presenteou. E o Senhor levou também, da mesma forma, tudo que Ele me entregou. O que eu posso fazer é dizer: louvado seja o nome desse meu Senhor, por tudo que aconteceu. Talvez Jó pensou, né? Perdi tudo. Tudo que eu tinha eu perdi. Mas eu tenho ainda a minha saúde para recomeçar novamente. Meus irmãos, Jó mal sabia o que estava por vir ainda na sua vida. No capítulo 2, o verso de 1 a 6, nos diz assim: no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Diz o Senhor então a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você o haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua
face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás então havia feito toda aquela ruína na vida de Jó, e não satisfeito, né, em ver que Jó continuava, mesmo naquela situação, adorando e temendo ao Senhor, ele falou: olha, mexe na vida dele, que ele vai te amaldiçoar. O pior na vida de Jó estava por vir. E o verso 7 diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé aos altos da cabeça. Imagina os irmãos, uma pessoa nessa condição, com ferimento na sola do pé, onde ele precisa se locomover, precisa andar, até a cabeça, seus cabelos ali devem ter caído devido a essas feridas, né, que se deram ali no corpo de Jó. Que situação ficou Jó? Jó, que pensou que ainda tinha saúde para continuar batalhando, para conquistar tudo aquilo que havia perdido, ele perde então nesse momento a sua saúde também. O verso de 8 a 10 vai dizer assim: então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentando em cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e o mal não? Em tudo isso, Jó não pecou. Interessante que a esposa de Jó olhava para Jó naquela situação, cheio de feridas, se coçando ali com aquele caco de telha, e ela via que Jó mantinha integridade a Deus mesmo nessa situação. Olha que Jó não estava dependendo ali de momento, Jó não estava dependendo de tempo, e Jó não estava dependendo de circunstância para se manter íntegro, para manter em adoração ao Senhor. E isso a sua esposa havia presenciado na vida dele, né? E ela vai dizer no verso 7, né? Você ainda mantém a sua integridade? Você se mantém ainda fiel a esse Deus que te colocou nessa condição, né? E a resposta de Jó é uma resposta que mexe com o nosso coração. No verso 10, e ele respondeu: você fala como uma insensata, você fala como alguém que não consegue entender, né? Aceitaremos o bem dado por Deus. Olha tudo aquilo que Deus nos abençoou, que Deus nos deu, né? Olha o que nós possuíamos, tudo isso foi nos dado por Deus. E agora, quando chega o mal, né, quando o mal assola a nossa vida, nós vamos amaldiçoar Deus, nós vamos abandonar Deus por causa dessa situação. Quer dizer que o bem que Deus nos dá é muito bem aceito por nós, mas quando vem as aflições, o sofrimento, nós abandonamos a Deus por causa disso. E o texto fala que Jó, com tudo isso, mesmo nessa situação, vivendo toda essa assolação na sua vida, perdendo tudo e perdendo agora a sua saúde, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó se manteve fiel ao Senhor em todo esse tempo, em todo esse período. E quando nós chegamos então lá no capítulo 42, que foi o capítulo que nós iniciamos lendo, né, esse capítulo, eu queria que os irmãos fossem lá comigo no capítulo 42, onde Jó vai dizer o seguinte, né? Olha que interessante. Jó então começa o capítulo 2 dizendo: então Jó respondeu ao Senhor. Depois de toda aquela conversa que Jó teve com seus amigos, né, que seus amigos tentaram lhe aconselhar, tentaram lhe dar ali alguma ideia do que podia estar acontecendo, por que Jó estava naquela situação, e depois de Jó também ter um debate com Deus ali, né, sobre a situação, Jó tentando entender também todo aquele momento que ele estava vivendo, que ele não estava conseguindo entender, mesmo assim, sem entender, ele não estava atribuindo nada daquele sofrimento a Deus. Chega no capítulo 42, Jó vai dizer: então Jó responde a Deus: sei que tudo podes fazer todas as coisas. Jó vai dizer que entendeu
que todas as coisas Deus pode fazer. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha, não dá para impedir nada daquilo que Deus quer fazer. Já estava dizendo. Tu perguntes, quem é esse que te obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que eu falei das coisas que eu não entendia. Já está falando, olha, tudo que eu falei são coisas que eu não compreendia, que eu não sabia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer as perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Já, então, no verso 5 vai dizer, olha, eu já tinha ouvido falar tanto do Senhor. Já tinha conhecido, te ouvi falar sobre ti. Mas agora os meus olhos te viram. Mas agora os meus olhos te viram. Mesmo nessa situação difícil, Jó conseguiu enxergar melhor a Deus. Vida de adoração. Nossa adoração ao Senhor deve ser dessa forma. Quando nós vivermos por situações difíceis, quando nós passarmos por esse momento, a nossa adoração ao Senhor deve ser uma adoração muito mais verdadeira ainda, como foi a adoração de Jó. E os meus ouvidos ouviam falar de ti antes, mas agora eu consigo enxergar o Senhor com muito mais clareza, porque eu sei que o Senhor agiu de uma forma especial na minha vida, mesmo passando por momentos de dificuldade, por momentos difíceis. Meus irmãos, que nós possamos então, como Jó, em momentos difíceis, em momentos bons, ter esse tipo de adoração diante de Deus. Adorar a Deus em todo momento, independente de tempo, independente de circunstância, independente de momento que nós estamos vivendo. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos, dobrar as nossas vidas diante do Senhor e adorá-lo verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de cada um de nós que compõe a Igreja do Senhor Jesus e que nós possamos realmente buscá-lo em adoração. Se a sua vida está bem, se você está vivendo um momento bom, se você tem visto que Deus tem te abençoado em tudo e em todo tempo, busque o Senhor em adoração, adore-o na beleza da sua santidade. Mas se você está passando por momentos difíceis, de momento onde as coisas não têm sido conforme você esperava, se você tem sofrido assolações na sua vida, não desanime, faça como Jó. Busque o Senhor em adoração. Reconheça que todas as coisas vêm do Senhor e que Ele, com certeza, vai estar abençoando a sua vida. Que Deus nos abençoe e continue cuidando de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse culto nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por esse meu momento. Obrigado a Deus pela vida do teu servo Jó, que tem sido exemplo, Deus, para a vida da tua igreja, nos mostrando como nós devemos estar buscando o Senhor em adoração. Que o Senhor nos abençoe e que as nossas atitudes, Pai, não venha depender, ó Deus, de tempo que nós estamos vivendo, de circunstância e nem de momento, mas que a nossa adoração seja uma adoração constante ao Senhor, ó Pai. Uma adoração que nada, Deus, possa interromper, ó Pai. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que nos conduz. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus